tia. Oi, gente, boa tarde. Desculpa a demora, tá certo? Opa, Tá certo. Porque meu celular descarregou e demora? está com 1%. Sim, 5 minutinhos, né? De demora, porque meu celular está descarregado e está com apenas 1%, né? Coloquei agora no carregador. Espero que não descarregue total de novo. Gente, na última aula que nós tivemos, né? No caso foi terça-feira, não é isso? Nós lemos um texto, né? Um poema, na verdade, que falava sobre a separação dos pais, né? Um poema que falava sobre separação, mas também falava sobre felicidade, que você escolhia se você queria ficar sempre triste ou se você iria escolher ser feliz, né? Essas coisas todas que nós já discutimos, verdade. né? Foi na página 239. Aí eu passei uma atividadezinha para casa, certo? Sobre o poema, página 240. Abram aí o A livro de tia vocês. passou, só que disse que não era pra gente fazer. Que eu Tia, mas eu enviei um comentário no mural. Eu mandei um comentário com a minha atividade, a senhora viu? Vi você o comentário também de vocês dizendo que já tinha feito, né? Por que que eu disse que não era para vocês fazerem, gente? Porque era muita atividade e no outro dia era a prova de português, né? Na verdade, de linguagens e códigos, não só de português. E eu deixei o tempo para vocês estudarem. Por quê? Porque eram 4 páginas, né? E eu achei mais interessante deixar vocês estudarem para a prova de português, tá certo? Do que. Ô, tia, Oi, amor. desculpa interromper. Hoje a aula vai terminar mais cedo também? Não, meu amor. Hoje é aula normal, tá certo? Por quê que hoje é aula normal? Por conta de que a prova de produção vocês têm mais que 2 horas para fazer. Vocês têm o fim de semana para fazer, entendeu? Aí na sexta-feira a aula é normal, tá certo? Amor, não sou eu que corrijo a prova. Deixa eu explicar para vocês como é o sistema da prova. Lógico, né? Somos nós, os professores, que fazemos a prova. Nós mandamos para a pessoa responsável o quê? Questões e gabarito, né? Os professores fazem a sua prova e mandam as respostas corretas. Lá no sistema, no Google Forms, quando você vai fazer a prova, né? Que as questões são colocadas, é colocado também o gabarito. Porque assim, quem é que faz a contagem dos seus acertos? O próprio aplicativo. Porque, como é de marcar, só tem A, B, C e D. Quando a questão é colocada lá, certo? O gabarito também é colocado. Então, automaticamente, a sua nota já é contada. Tá certo? Por que é que eu ainda não tenho essa nota? Porque, como vocês ainda estão fazendo prova, né? As notas, nós professores só vamos ter acesso quando vocês terminarem todas. E ainda falta de produção. Tá certo? Tia, mas quando é esses simulados, onde a aula acaba mais cedo, eu tenho um método diferente, que é assim, eu assisto a aula, aí eu vou fazer o simulado. Quando eu termino o simulado, eu já faço o dever. Aí o resto do meu dia eu fico com tempo livre, eu jogo, eu assisto, faço o que eu quiser. Aí eu acordo de manhã cedo só para estudar. Eu não fico, tipo, com o tempo apertado, tendo que fazer o dever e ainda estudar. Muito bom esse método, Simon, né? Porque às vezes a gente recebe reclamações de que fica apertado, né? Para vocês estudarem realmente. Na hora que acaba a aula, eu já faço. Tem que fazer o dever. Não faço nada, só faço. Mas enfim, né, gente? Vamos lá terminar. Terminar não, na verdade, iniciar, né? As nossas questões. Como é que vai ser? Tia, a senhora que vai dar as respostas? Não. Vou corrigir, obviamente, mas quem vão responder são vocês, né? O Taimon, como já fez, né, ele já sabe a resposta que ele colocou. Quem não fez, não tem problema, você vai pensar agora, tá certo? Lembrando de que minhas respostas podem estar erradas também, né? Isso é bom, por isso que é bom a gente fazer junto. Com certeza. Que pavuna.
Quem é que já inicia aí lendo, gente? A primeira questão. Eu, Que tia. página, que página, que página? É 240. Simon pode começar e a página é 240. Aqui. Primeira questão. De que fala esse poema de Rosiana Murray? A felicidade. Foi o que eu escrevi. Colocou como? A felicidade. Pronto. Realmente, né? Fala um pouco da felicidade. Eu botei a felicidade e a tristeza. Não sei porquê. Fala de felicidade, fala de tristeza, mas tem um tema central. Qual é o tema central do poema? A separação dos pais. Isso. mesmo. Então, Desculpa, o tema cara. central é o quê? A separação dos pais, tá certo? Então, vocês vão Então eu colocar... posso deixar a felicidade e a tristeza da separação dos pais? Na verdade, é melhor você colocar só separação dos pais, tá bom? Caio, Ok. certo, gente? Então, o tema central é separação dos pais. Taimon lê a questão 2, aí a Clara vai ler a questão 3, tá certo? E a 4, e o Gabriel vai ler a 5 e a 6. Vamos lá, Taimon. Certo. Segunda questão. Releia os versos. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até velhinhos, sem nunca se separar. O substantivo velhos está empregado no diminutivo, mas não denota tamanho pequeno. O que ele denota? Eu posso E dizer a aí? mim? Pode ser. Eu coloquei o seguinte: a quantidade de tempo que passaram juntos. Isso, mas assim, ó, quando a gente diz, por exemplo, garrafa, garrafinha, um exemplo, página 240, Samanta. Garrafa, garrafinha. A gente está falando, quando a gente fala garrafinha, é porque é uma garrafa pequena. No caso aí dessa questão, tem a palavra velhinhos, né? Mas quando eu digo velhinhos, nesse caso, eu não estou dizendo que é porque são pequenininhos. Quando ele fala assim, ó, tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos. O que é que está denotando isso aí? Está transmitindo o quê? Essa forma de falar velhinhos? Um sentimento. Que sentimento é esse? O amor. O sentimento de afeto. Exatamente, o sentimento de afeto, né? De carinho, de amor. Mas ele está denotando o quê? Carinho. Ou você vai colocar carinho ou afeto, né? Que é a mesma coisa. Certo? Vocês vão colocar afeto ou carinho. Escolha uma das duas palavras. Tá bom? Questão número 3. Clara? Retira do texto o substantivo que representa a dificuldade sentida pelos filhos após a separação dos pais. Pronto. Como vocês não fizeram, vocês vão voltar para a página 249 e vão procurar uma palavra que está representando a tristeza dos filhos. Tia, é uma frase? Uma É palavra? uma palavra. Uma palavra. Sabe qual a palavra que eu escrevi? Qual? Difícil. Vamos lá, né? Tem a palavra difícil, né? Mais difícil, Taimon, é adjetivo, tá certo? Vocês tinham que escolher um substantivo, tá certo? Que esse substantivo, no poema, não é que ele signifique tristeza, mas no poema, ele está representando aí a tristeza, a dificuldade. Vamos lá para o poema. Procurem um substantivo, gente, que representa aí o sentimento dos filhos. Tem uma estrofe que fala, tá certo? Sobre isso. Porque, como eu já disse para vocês, o poema ele tem uma linguagem, né? Tem a linguagem poética. Então, ele é cheio de metáforas, de comparações. Então, como é que ele fala aí da tristeza desses filhos? Seria o quê? Vamos lá, ver se vocês conseguem encontrar. Demora? Ou não? Não. Eu achei. Qual é, amor? Enviesadamente. Nesse caso aí, enviesadamente, ele está falando da maneira como o filho olha para o outro. Por exemplo, vou explicar para vocês. Por exemplo, sua mãe e seu pai se separaram, né? O poema fala disso.
E o seu pai ou sua mãe casou com outra mulher e teve outro filho. Esse enviesadamente que o poema fala é que a gente olha estranho, né, para aquele outro irmão que a gente tem de um outro casamento. Mas a tristeza dos filhos. Tem uma palavrinha, quero que vocês encontrem essa palavrinha, que está representando esse sentimento ruim. Frágil também é adjetivo. Não é um adjetivo, é um substantivo. Que a pergunta é. Pode dizer. Um temporal no coração dos filhos. Exatamente. O substantivo é esse, Gabriel. Temporal, gente. Ele fala assim, ó. Lá na quarta estrofe diz assim: a casa se divide em duas casas. No começo não há sol nem luar. No coração dos filhos, o temporal demora a passar. O que é que seria esse temporal? A tristeza, né? O poema usa a palavra temporal como uma forma aí de metáfora, né? Para falar dessa tristeza. Então, a palavra é temporal. Tá certo, gente? Todo mundo vai colocar aí temporal, ok? Aí vamos para a questão número 4. Clara? Peraí. No dicionário, a palavra novelo significa bola feita de fios enrolados mas às vezes o novelo se rompe. Verso 4. A mesma palavra apresenta um significado diferente. Reescreva o verso, substituindo-a por outra que mantenha o mesmo sentido do texto. Pronto. Tia, eu reescrevi a frase, o verso, e só troquei novelo por amor. Pronto. Era para você fazer isso mesmo, reescrever a frase, trocando esse novelo, porque no caso aí, né, o novelo também é uma comparação que o poema está fazendo. Esse novelo aí seria a união, né, do casal. Aí quando o poema diz aí que o novelo se rompe, pode ser amor. O que mais, gente? Pode ser outras respostas também. A gente reescreve essa frase, só bota a palavra amor. Amor é uma Mas bola às feita vezes de fios pode ser. enrolados. assim. Carinho também. Não. Carinho. Tem Pode ser, confiança, confiança. A lealdade, respeito. Isso faz parte do relacionamento. Pois é, pode ser, né? A felicidade. O que, Gabriel? A felicidade. Pronto, pode ser. Mas às vezes o amor, deixa eu ver como é a frase, né? Mas às vezes o amor se rompe, mas às vezes o carinho se rompe, mas às vezes, né? Tinha A também união, a confiança. a confiança. Então pode ser várias coisas, tá certo? Pode ser confiança, pode ser carinho, pode Amor. ser amor, pode ser união, pode ser até a própria palavra casamento, tá certo? Então vocês vão escolher a palavra que vocês acham que melhor se encaixa, tá certo? Aí vocês reescrevam a frase, trocando a palavra novelo por alguma dessas palavras, tá certo? Novelo. Ok, gente? Aí, quinta questão, quem vai ler, né? Quem pediu para ler foi o Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Na segunda estrofe, o que o autor quis dizer com a expressão seguir cada um o seu próprio caminho? Posso falar, tia? Pode dizer. Eu não fiz, mas eu entendi. É assim, tipo, cada um o seu próprio caminho. É tipo, cada um com a sua nova vida, cada um sua vida. Exatamente. E o que Então, significa? Pode então dizer. tia, eu escrevi o seguinte, porque não estão mais juntos e por isso vão por caminhos diferentes. Exatamente. E quando diz que cada um vai seguir o seu caminho, significa o quê? Que eles decidiram o quê? Se separar. Então, A minha tá certa, né, tia? Caso correta, viu? A do Gabriel também. Então, significa o quê, gente? Quando diz aí, cada um vai viver seu próprio caminho, que vão viver vidas diferentes, ou basicamente vocês podem colocar, né, que eles vão e os pais decidiram se separar, tá certo? Correto, Clara. Isso também. Maiane, a questão 5 você pode botar só assim, que os pais decidiram se separar, tá certo? Ok? Questão 6.
Vamos lá, Gabriel. Tá bom, tia. Meu microfone tinha bugado. A 6. Colégio Pedro II. Em que verso do poema pode ser encontrado o motivo de a autora achar que às vezes é melhor que os pais se separem? E aí? Posso falar, tia? Pode. Tipo, se ela falou no texto que é melhor os pais se separarem para não brigar, para que um não destrua o outro. É só reescrever o trecho no verso para que um não destrua o outro. É exatamente isso, viu, Gabriel e Caio? O verso é para que um não destrua o outro. Então, o que é que vocês vão escrever? Vocês vão escrever o verso, né, do poema entre aspas, tá certo? O verso é para que um não destrua o outro. Alguém, Taima, pode digitar aí a resposta da questão 6 no chat, por favor, enquanto eu repito aqui a 4 pro Caio. Certo. Caio e as outras pessoas também que não fizeram, tá certo? Terceira, temporal. A Clara colocou aí, né? Obrigada, Clara. E a quarta questão, mas às vezes o amor se rompe. Então, Caio, a resposta da 3 e da 4, a Clara colocou aí no chat, tá bom, amor? A temporal é na 3 e a de baixo é a resposta da quarta questão, certo? A sexta questão o Taimo vai digitar, certo? Aí vamos para a sétima, né? Quem havia pedido para ler era a Maiane. Vamos lá, Maiane. Lê o verso. A casa se divide em duas casas. A palavra destacada nesse verso tem sentido definido ou indefinido. Explique. E aí? Essa palavra aí, né? A casa se divide em duas casas. A palavra destacada aí é casa. É um sentido definido ou é um sentido indefinido? Eu escrevi o seguinte. Escrevi o seguinte, definido, pois o artigo que antecede é um artigo definido. Exatamente. Porque também que a gente sabe que é no sentido definido? Por causa do artigo, né? E por conta também do contexto. Porque quando ele diz assim, ó, a casa se divide em duas casas. A autora está falando da casa de quem? Da casa de quem a gente? A autora está falando. Essa casa seria a casa de quem? Da família. Dos filhos? Da família, né? Do filho, da mãe e do pai que decidiram se separar. Tá certo? Então, vocês vão colocar, repetindo a questão número 7, tá certo? Definido. Ponto. Por causa do artigo, né? E o contexto, né, tia? É também um contexto, né? Exatamente. Por causa do artigo e também por causa do contexto, né? Em que a palavra está inserida, né? Mas, tia, o artigo ele meio que define o contexto, né? Também. Porque ele também ele define o sentido da palavra. Se fosse uma casa se dividir em duas casas, aí já seria meio confuso, porque nós não saberíamos, poderia ser uma em milhões. Exatamente, poderia ser qualquer casa, mas quando ele diz a casa, né, se divide em duas, ele está falando do quê? Da casa, está definido, o artigo está ajudando esse substantivo a ser definido, né? Uma casa específica, tá certo? Oi, amor. Eu não fiz essa atividade que a senhora tinha colocado lá no sala de aula, que não era para fazer. Isso, é para fazer agora, tá certo? Mas você está fazendo agora? Uhum. Tô tirando as respostas da minha cabeça falando pra senhora. Muito bem, é isso. A proposta, Gabriel, é essa mesmo, tá certo? A proposta é que vocês façam a atividade com base no que vocês estão entendendo. Se estiver certo, ótimo. Se não estiver certo, eu vou direcionando vocês até que a gente chegue na resposta correta, tá bom? A ideia é essa mesmo. Por isso que pode dizer a resposta, o que vocês acham.
Se não estiver correto, não tem problema, né? Até porque todo mundo erra, certo? Aí vamos aí à letra B. Maiane? B. Porque a casa se divide em duas casas. E aí, pessoal? Porque aqui quando ele diz assim, a casa se divide em duas casas, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer realmente que a casa vai ser dividida no meio? O que é que Tia, ele quer posso dizer? falar? Posso dizer, tia? Maiane, que ligou o microfone primeiro, depois Gabriel, depois Time. Tá certo? Não Vamos sei lá, se Maiane. vai estar certo, mas eu acho que é porque os pais se separam e cada um fica na sua própria casa, não ficam na mesma casa. Isso, Maiane, correto. Gabriel? Está falando, tipo, a casa vira duas casas, né? É tipo o coração da pessoa se parte e vira dois corações. Também acontece isso, mas no caso desse contexto aí, né, ele está falando sobre o quê? Sobre o carinho, mas ele está falando também da casa, como a Maiane falou. Se o Time diz a resposta dele, aí eu concluo, tá certo? Vamos lá, Time. Aqui. Porque quando se separam, vão viver outras vidas, entre aspas, tá? Outras vidas em outras casas com outras pessoas. Exatamente. Então, por que que o autor diz aí do poema, né, o Eulírico, que a casa se divide em duas casas? Porque provavelmente o pai e a mãe, quando decidem se separar, cada um vai morar em uma casa. Então, o filho vai ter agora duas casas, né? A casa do pai e a casa da mãe, né? Por isso que a casa aí, nesse caso, diz que a casa se divide em duas casas, tá certo? Só repetir aqui a questão 5 para a Maria Luísa. Questão 5, Maria Luísa, você vai colocar o quê? Que os pais decidem se separar, tá certo? Só isso, os pais decidem se separar. Não, Maiane, correta, tá? Sua resposta. Então, gente, exatamente, Clara, é isso mesmo, tá certo? Então, essa é a ideia aí do Eulírico, tá certo, gente? Do poema. Vamos lá. Questão 8, Maiane. Se alguém quiser ler a 9, coloca no chat, tá bom, gente? Pode falar, Maiane, pode ler. Colégio Pedro II. Na quinta estrofe, a autora refere-se à felicidade empregando duas expressões. Reescreva os dois adjetivos presentes nessas expressões. Eu E posso aí? dizer? Pode. Eu coloquei dois. Provavelmente um não é, mas eu escrevi frágil e mágica. Na verdade, Taimon, sua resposta está correta, viu? Ele manda a gente ir na quinta estrofe, né, gente? Vamos lá. A quinta estrofe diz assim: felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica e novo casulo. Então, a felicidade, o quê? O que é que ele diz que a felicidade é? Nesse trecho? Frágil. E o que mais? Mágica. E mágica, né? Então, vocês vão colocar frágil, tá certo? E mágica, ok? Frágil e mágica. Ok. Clarissa, pode ler a nona questão. Ainda na quinta estrofe, a autora diz que a felicidade sempre se recompõe. O que ela quis dizer? E aí, pessoal? O que o Eulírico quis dizer aí? Quando diz assim, que a felicidade sempre se recompõe. Pode dizer, Thaís. Eu escrevi o seguinte, que em algum dia, tanto os filhos quanto os pais vão superar o ocorrido. Exatamente. Gabriel? Ia falar? Saiu. Acho que deu problema na internet dele, né? Então, é isso mesmo. Mais alguém tem alguma resposta? Por que é que ela diz isso, gente? Que a felicidade sempre se recompõe. É porque é uma tristeza que demora a passar. Aí um dia essa tristeza vai embora. Isso. Então, a resposta do Taimo correta. Sua resposta também está correta, tá, Gabriel? Que mesmo, gente, com muita tristeza, né? Com esse sofrimento e tudo, um dia essa tristeza vai embora e a pessoa volta a ser feliz, né? A felicidade volta novamente, tá certo?
Então, a resposta da questão número 9 é essa, que mesmo com tanta tristeza, ou mesmo com muita tristeza, um dia a felicidade volta, tá certo? Um dia a pessoa fica feliz novamente, um dia a criança, o filho, o pai, a mãe, volta a ser Tia, feliz. Oh, tipo nessa pandemia agora, os pais já estão sendo unidos agora, nessa pandemia. é Eles não vão verdade, se separar nessa pandemia, verdade. Em alguns casos acontece isso, né? né? Os pais se unem. Então, vamos lá. Clarissa, tu vai ler a questão 10, tá certo? Mas o texto, deixa que eu leio, tá? Para vocês completarem, lê só aí o enunciado da questão 10. Aí o Do Taimo texto, lê a questão... Só um minuto. Aí o Taimo lê a questão 11 e o Gabriel lê a questão 12, tá certo? certo. Pode ler. Do texto a seguir foram retiradas algumas palavras antigos, artigos, substantivo e adjetivo. Preencha as colunas com as palavras mais adequadas, procurando dar sentido ao texto. Pronto. Eu vou ler o texto e vocês vão dizer no chat com qual palavra a gente poderia completar. Lembrando que não existe só uma palavra certa, né? Pode haver mais de uma, contanto que dê sentido ao texto. Então, o primeiro hífen aí, né? Desculpa, a primeira lacuna aí. Vocês completaram com o quê? Tem uma lacuna, Esse aí eu coloquei com O, que é o artigo O. Nesse caso, só caberia o artigo O, né? Vão completando, tá, gente? O Aeroporto Internacional de Kansai, na Bahia de Osaka. Onde fica isso? Alguém sabe? Eu botei Japão. Não pesquisei, só botei Japão. Está correto, tá certo? É Japão mesmo. No Japão, vocês vão completar com o Japão. Na verdade, o quê? Na verdade, uma ilha artificial. Construída no onde? Mar. No mar, né? Se é uma ilha, mesmo que artificial, é construída no mar, devido à notória falta de... Opção. Pode ser opção, mas tem uma palavra que especifica ainda mais, né? Como o Japão é um país, né, de extensão não muito grande, falta o quê? Escolhas. Opção, escolha, mas tem uma palavra ainda mais específica. Falta espaço. Espaço? Tá certo? Devido à notória falta de espaço. De que sofre o quê, gente? Tia, eu havia colocado novamente Japão, aí agora eu mudei para país. Poderia ser Japão ou poderia ser país. Tá certo? Tanto uma coisa quanto a outra, né, dá certo. Aí vocês colocam, pela falta de espaço, de que sofre o país, ou quem colocou Japão também pode deixar, tá certo? Vamos lá. Eu só boto país, né, tia? Desculpa interromper, só do país. Sem problemas, amor. País. De que sofre o país para expandir, seja o que for, da agricultura aos aeroportos. Página 242. Como foi que vocês completaram aí a primeira lacuna? Eu coloquei aeroporto. Aeroporto é um prodígio de ousadia. Tem uma palavrinha, essa aí era um pouquinho mais difícil, mas só que lá no texto do começo, da página 242, né, na questão 10, tem dizendo, falando o nome do lugar. Como é o nome do lugar, pessoal? É Kansai, né? Isso. Tá certo? Kansai é um prodígio de ousadia e alta... O quê, gente? E o que? Isso que eles fizeram, né? Colocar... Tecnologia. Tecnologia, né? Alta tecnologia. Montado sobre gigantescos macacos hidráulicos. Na verdade, o quê?
Eu coloquei A, porque eu Mas não escrevi, porque eu escrevi A, aí no outro espaço eu coloquei a plataforma, né? A em Eu um e botei plataforma no outro. pode ser, Taimo, pode ser isso. E poderia ser também o aeroporto, tá certo, gente? Você pode deixar sua resposta, tá, Taimo? Quem não fez, coloca o aeroporto, né? É que eu me baseei por aquele textozinho que tem aqui, ó, na página 241, aliás, que é Aprenda Mais. Ele tem falando um pouco sobre. É, praticamente um resumo. Isso aqui que pode até ajudar a completar o texto. Com É por isso que eu certeza, né? coloquei a plataforma. Ele já coloca isso, né, para você para vocês lerem e conseguirem responder. Então, pode ser a plataforma e pode ser também o aeroporto, tá certo? O aeroporto ou a plataforma é o quê, gente? Eu coloquei é resistente, quer dizer, resistente. Tá correto, né? É resistente a terremotos, certo? Aliás, suportou plenamente o quê? Suportou Um plenamente isso. Suportou dos mais plenamente um dos mais o quê? fortes. Um dos mais fortes e recentes, o terremoto de Kobe. E teve apenas algumas vidraças, o quê? Quebradas. Eu coloquei Quebradas, rachadas. né? Rachadas. Na verdade, quebradas por quê? Rachadas tem sentido? Tem, mas como rachada não é a mesma coisa que quebrada, né? Rachada é só quando racha. Quebrada é quando se quebram. Se quebra tudo. Então, vocês coloquem quebradas, tá certo? Porque o terremoto quebrou algumas janelas, certo? Aberto 24 horas por Dia. quê? Por dia. Ele foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1994, ok? A Clara começou a colocar as respostas aqui, tá certo? Da questão 10. Pronto, ela mandou as outras. Então, quem não conseguiu acompanhar, ou quem não conseguiu aí completar essa questão número 10, está aí, tá? A Clara colocou todas as palavrinhas que você tem que colocar em todas as lacunas. Obrigada, Clara. Agora, só para encerrar, questão número 11, tá, irmão? Aqui. Questão 11. Como vimos, para classificar uma palavra é preciso analisá-la num contexto. Isso porque, dependendo de como são usadas, elas podem mudar de classe. Pensando nisso, assinale a alternativa em que o artigo sublinhado qualifica o substantivo a qual se refere, fazendo o papel de adjetivo. Eu marquei a opção B. Certo, né? Quer Está que eu leia os correto. itens? Quero, mas está correta a sua opção. Vou explicar por quê. Tá. Tá certo. Item A. Estes são os livros que eu queria. Você pode me emprestá-los? Opção B. João é um profissional excelente. Ele é o professor. Opção C. O professor chegou, mas não vai fazer a prova. Opção D. São muitos os problemas que o preocupam. Opção E. Estou tentando fazer um pé de meia. Quero comprar um carro. Tia, Pronto. aí acabou a aula da senhora, só dá tempo para essa questão mesmo. Isso, só tem para essa questão, né? Vai ficar aí 13, 14 e 15 para a próxima aula. Então, gente, por que é só a B que está correta aí? Porque nas outras alternativas, né? O os, o tudo está funcionando como artigo. Mas na opção B, ele diz assim, ó, João é um profissional excelente. Ele é o professor. Esse o professor, por que está funcionando como adjetivo? Me digam e eu já vou aqui fazendo a frequência de vocês. Tia, isso é como se eu dissesse assim, esse é o cara. Isso, que ele é o professor, né? Ele não é só mais um professor, ele é o professor. É É um muito elogio, né? A gente entende como elogio, porque a gente muito diz, esse é o cara, você é o cara. isso. Por isso que funciona como um adjetivo, é isso mesmo, Tânia. Porque, na verdade, né, é como se você estivesse elogiando a pessoa, e os elogios são muitas vezes adjetivos, certo? Gente,
Estou aqui colocando o número, tá certo? Falta alguém colocar o número. Coloquei aqui até o do Pedro Maciel. Tem 21 pessoas na aula, tirando eu e o Roberto, fica 19, né? Tá faltando o número de algumas pessoas, tá, gente? Desejo a vocês, tá certo? Um bom fim de semana. Espero que vocês fiquem bem, façam uma boa prova, tá certo? De produção textual, gente. Um beijo e até segunda, tá certo? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Fique com Deus. Vocês também. De quem será a aula agora? O professor Edson. Inglês. O tio Edson. É, mas- onde eu estou? Opa, entrei. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo. Ó, eu tava só aqui de tocar. Entrei rapidinho. Hey, everyone. Nossa.